Entrando aqui na página do nosso Facebook, Messias Souza. Bom dia. Entrando aqui na nossa página para deixar mais uma reflexão bíblica. Aqui na página do nosso Facebook, para deixar aqui mais uma reflexão bíblica, né? Só iniciando essa mensagem, lembrando que essa nossa página aqui, ela é destinada a reflexões bíblicas. A gente pega alguns textos bíblicos, comenta alguma coisa e deixa alguma coisa anotada, né? Messias, o que é que tu tem para dizer antes de tu começar a mensagem? Só que primeiro a saudade que a gente sente das coisas que a gente não vê mais, né? A gente tá sentindo saudade. Messias, saudade do quê? Né? Daqueles tempos que a gente era mais a palavra é espírito, nós éramos mais espirituais, né? E a gente sente saudade. Eu sou um cara muito saudoso. Eu não tive a oportunidade de nascer num berço cristão, tipo, ser filho de evangélico, não. Eu me converti já na minha fase adulta, quando eu tinha 24 anos de idade. Mas eu tive a oportunidade de pegar eu vou usar aqui a expressão, pegar um tempo bom, sabe? Que a igreja brasileira, ela viveu, sabe? Comecinho dos anos 2000, né? Então eu creio que quando a gente tem uma certa sensibilidade para sentir a mudança das coisas, a gente vê que muita coisa mudou para pior, né? E uma das coisas que eu sinto muito saudade é do tempo que a gente sente que tudo que era feito com o joelho no chão. Messias, tu é aquele cara que passa 1 hora orando, tu é aquele cara que ora muito, não, né? Eu não tô aqui querendo dizer também que eu sou um super santarrão, mas a gente sente que tudo que era feito antigamente era feito na base do joelho, orando, sabe? Buscando a Deus. Você orava para pregar, você orava para louvar, né? Um cantor, né? No tempo que a gente não tinha as mídias sociais, um cantor, uma cantora, tempo do CD, né? Você nota, cara, que o conteúdo do louvor, aquele, sabe, até o arranjo, a parte do arranjo musical, tinha uma inspiração, cara, tinha um negócio. Por quê, né? Porque que no comecinho dos anos 2000, aquele período ali, né? Tantos cantores que a gente teve, né? Que a gente ainda tem, que não morreram, né? A gente sente que havia até mesmo o arranjo musical, sabe? Não somente a voz do cantor, mas o arranjo. Tudo assim, era uma coisa mais espiritual. Sabe por quê? Porque naquele tempo o povo buscava mais a Deus. E hoje nós estamos superficiais demais. E antes de eu entrar aqui na mensagem, né? Nós estamos muito secularizados, cara. Nossa mente está muito secularizada. A gente se mundanizou demais. A palavra de Deus, ela, vou usar aqui a expressão, não é a palavra de Deus. Mas muitas coisas concernentes à igreja se banalizaram. Tá tudo banalizado, né? Hoje em dia todo mundo é pregador, todo mundo é pastor, todo mundo louva. A igreja todo tipo, todo mundo fala em nome de Deus. Menino, se banalizou tanto as coisas. Antigamente, e é engraçado, né? Vou entrar aqui na mensagem. Que os judeus, né? Aquele povo, os judeus, né? Assim, só pra tu ver o que é uma pessoa que não banaliza as coisas. O que é você banalizar uma coisa? É você tornar uma coisa que é especial comum. O que é banalizar? Existe algo que é especial, aí você torna aquilo comum. Uma coisa qualquer, né? É interessante, né? Os judeus, os escribas, quando eles estavam escrevendo a palavra, eles se consagravam, buscavam a Deus. E quando eles estavam fazendo cópias do Velho Testamento, quando chegava na palavra Deus, diz que era um temor tão grande, eles se consagravam e tal, e tipo, sei lá, cara, era um negócio, um temor, um medo, né? Um medo, cara. E eu não tô falando de medo, do medo da gente ver uma pessoa armada e sair correndo, não é esse tipo de medo que eu tô dizendo. De alguém chegar, como a gente diz no linguajar cearense, de uma sugestão dizendo que vai te dar até uma facada. Aí tu se assusta. Não é esse tipo de medo que eu tô dizendo, não, viu? O medo que eu tô dizendo, cara, é temor a Deus, velho. Ninguém tem mais temor a Deus, não, mas não temos mais, não. Eu vou falar, muitos pastores, muitos obreiros, muitos pregadores, muitos cantores, a gente não tem mais temor a Deus, não, velho. A gente banalizou o sagrado. Tudo é comum demais. A gente não tem mais temor a Deus, não, velho.
Eu sinto isso. Messias, tu deve ser o santo dos santos. Só não. Eu não sou o santão aqui da terra. Mas eu tenho essa sensibilidade, cara, para entender que nós, eu e você, banalizamos as coisas. A gente desacralizou as coisas. A gente banalizou o sagrado. O assunto Deus hoje não é mais tratado com temor. O assunto Deus não é mais tratado com temor. É tanto que hoje todo mundo profetiza nas internet da vida. Tem até macumbeiro profetizando. Não tem macumbeiro aí na internet. A estátua do cão, do Lúcifer, com o tridente. E o cara falando em nome de Deus. Eis que o Senhor te dará a vitória nesta causa. Que é isso, cara? É falta de temor a Deus, meu velho. Tem alguém aí para entender o que eu tô dizendo? Tem menino que tem de pregador e profeta aqui na internet que tá banalizando. O que é sagrado se tornou comum. A gente não tem mais temor a Deus. Nós perdemos o temor. E eu creio que é por isso que hoje as manifestações do Espírito Santo de Deus estão cada vez mais escassas no nosso meio. E olha que eu faço parte de uma denominação tradicional no nosso país, que é uma Assembleia de Deus, né? Então, Messias, tu vai deixar aí uma reflexão, mas seja rápido, que tu é tão chato. Como deve ser uma pessoa de fé? É uma interrogação, né? Como uma pessoa de fé? O pessoal mistura tudo, né? O cara tá envolvido com maçonaria, feitiçaria, macumbaria, e depois vai pra igreja e diz que é pregador. A irmã se envolve com todo tipo que não presta, é coisa do cão, do demônio, do capiroto, aí depois vai louvar na igreja. Isso é falta de temor, mulher. Não sou eu que sou chato demais, não. É falta de temor. Tá me incomodando, sabe? Que na internet, um monte de gente profetizando. Eis que assim diz o Senhor pra tua vida. Até macumbeiro tá dizendo, eis que assim diz o Senhor. Até feiticeiro, cara. Eis que assim diz o Senhor. Eis que darei vitória na tua vida. Mas se tu não quer em profecia, não. Eu creio, cara. Mas eu não banalizo as coisas, não, velho. As coisas de Deus é com temor, meu pai, meu amigão. Meu velho e minha velha. Hoje qualquer um é profeta. Não tem vida com Deus, não tem comunhão com Deus, não sabe nem o que é Bíblia. Mas chega no púlpito de uma igreja e fala em nome de Deus. É isso aí que tá às vezes, né? E é por isso, meu velho, que hoje tá essa bagunça. Ninguém sabe mais quem é quem. Hoje tudo é a mesma coisa. Incrédulo, evangélico, maçom é crente, crente é maçom. Aí nós nega. Não, tá tudo bem, tá tudo bem. Tá tudo bem. Sabe por que tá tudo bem? Porque eu e você não estamos mais lendo Bíblia. A gente já perdeu o nosso termômetro das coisas. Um termômetro indica, né? Quando a pessoa tá com febre e quando não tá. Como é que tu vai saber se a pessoa tá com febre ou não? Quebrou o termômetro. Aí vai, continua, né? Vamos pregando aqui. Vamos continuar, né? Vamos continuar aqui. Como deve ser uma pessoa de fé? É uma interrogação, né? É uma interrogação, gente. O pensamento dessa pregação vai girar em torno da seguinte pergunta: como deve ser uma pessoa de fé? Primeira coisa, como deve ser uma pessoa de fé? Uma pessoa de fé deve ser de oração, como Elias. De oração, como o profeta Elias. Tiago, capítulo 5, 17. Olha aqui, na epístola de Tiago, Tiago vai fazer referência à pessoa de Elias como um homem de oração. Aquele profeta do Velho Testamento, né? Que desafiou o rei Acabe, a feiticeira rainha Jezabel e os profetas de Baal. Tiago 5,17. E quando Tiago vai fazer referência a Elias, Elias vai ser referido como um homem de oração. Bora lá? Elias era um homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos. E orou com instância para que não chovesse sobre a terra. E por 3 anos e 6 meses não choveu. Tiago 5,17. Então quando você vai lá para o Velho Testamento, você vai estar vendo um profeta chamado Elias, que foi levantado por Deus em um tempo que a grande parte do reino do norte, as 10 tribos do norte, Israel estava dividido naquele momento, as 12 tribos, 2 tribos para o lado do sul e 10 tribos do norte. A Bíblia diz que havia um rei que estava dominando aquele cenário ali das 10 tribos do norte, que se chamava o rei Acabe, juntamente com a macumbeira que se chamava a rainha Jezabel, né? Então o que acontece? A Bíblia diz que Deus levantou um profeta naquele momento da história. E a Bíblia diz que como forma de juízo,
porque o povo estava afastado de Deus. Deus permitiu ali, Deus criou uma situação em que Elias orou, e a Bíblia diz que parou de chover por 3 anos. É o caba ter negócio com Deus, né? Você orar e parar de chover por 3 anos. E a Bíblia diz que Elias foi esse profeta que, ele diz, pela minha palavra não vai chover, e não choveu mesmo não. Não choveu por 3 anos, né? Você vê quando o homem é homem de Deus, o negócio é diferente. Meu Deus, então o que é que acontece? O que é que acontece? O Tiago, ele não vai fazer referência somente à pessoa de Elias como um homem que orou e não choveu por 3 anos, né? Ele vai fazer referência a Elias como um sujeito que, mesmo nessa situação que ele era usado por Deus, ele estava sujeito às mesmas coisas que eu e você. Em outras traduções da Bíblia, a Bíblia vai dizer sujeito às mesmas paixões. Ou seja, Elias estava sujeito às mesmas dificuldades que eu e você, às mesmas lutas, né? E eu vou dizer uma coisa para você, então entrar aqui nesse ponto. Uma das coisas contra que eu protesto muito na minha página não é nem tanto quanto o estilo de vida do incrédulo. Se você parar para prestar atenção na minha página, eu não protesto tanto contra a vida do incrédulo que não tem vida com Deus. Eu protesto mais contra a vida da pessoa que está dentro da igreja, mas só que a mente cauterizou. A mente dele cauterizou, a mente dela cauterizou, ao ponto dele não conseguir diferenciar mais o que é igreja e o que é feitiçaria, o que é maçonaria. Eu bato muito nisso, sabe? Nessa tecla. Este que vos fala não protesta tanto, e é claro que nós temos que protestar contra a vida do ímpio que nunca teve uma vida com um encontro com Cristo. Às vezes a pessoa está fazendo as coisas sem saber nem o que está fazendo, cara. Ela não gosta de crente, mas é porque ela nunca teve um encontro com Cristo. Ela ainda não teve um encontro com a verdade. Ele não teve um encontro com a verdade. E a gente tem que ter uma paciência com essas pessoas, porque um dia eu e você já fomos assim. Eu protesto muito contra as pessoas que misturam as coisas. E Elias era esse profeta que estava profetizando contra isso aí, viu? Era um povo que fazia parte de um contexto de gente que dizia que servia a Deus, mas estava misturando as coisas. Servia a Deus de dia e ia para a feitiçaria à noite. Orava a Deus de dia e ia acender uma velinha para Baal à noite. Quando as luzes se apagavam, Baal, 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 né? E a Bíblia diz que Elias foi levantado nesse contexto. Ele orou por 3 anos e não choveu. Mas ele, mesmo sendo usado por Deus, ele era sujeito às mesmas paixões que eu e você. Tiago 5,17. Messias, o que é que tu vai pegar já nesse ponto da mensagem? Meu filho, minha filha, não use as suas limitações como desculpa para não fazer nada para Deus. Meu filho, é uma opção. Tudo na nossa vida é uma opção. Você não é obrigado a agir como ímpio. Só porque você tem uma dificuldade, uma fraqueza interior, isso aí você não pode usar como desculpa para começar a agir como ímpio. Por que eu estou dizendo isso? É porque a Bíblia diz que lá em Tiago 5,17, Elias era sujeito às mesmas paixões, aos sentimentos que eu e você. As mesmas coisas que tentam eu e você na visão, na audição. As mesmas coisas que às vezes você fica assim, meu Deus, às vezes eu tento desviar meu olhar para não pecar com a vista. Tu pensa que é só tu, cara? Tu pensa que é só você, rapaz? Você pensa que é só você, moça? Que às vezes tem dificuldade em lidar com os teus olhos, com o que você ouve? Não. A Bíblia diz que Elias era um cara que tinha tanta moral com Deus que disse, Deus, não deixa chover por 3 anos. E não choveu. Mas a Bíblia diz que ele não era um super-homem, não. Era um cara como eu e você, sujeito às mesmas paixões. Ou seja, não use, meu filho, na vida tudo é uma opção. Rapaz, moça, homem, mulher, na nossa vida tudo é uma opção. Você não é obrigado a agir como um ímpio só porque você tem uma dificuldade, uma fraqueza, é uma opção, cara. Tu se entrega se tu quiser. Eu me entrego se eu quiser. Não, eu caí porque... Não, eu tô assim porque... Não, cara, tudo na nossa vida é uma opção. Nessa manhã você pode optar. Em quê? Em se deixar e se entregar às tuas fraquezas, bora se entregar, ou então dizer, não, eu não aceito isso na minha vida, eu tenho dificuldades, eu tenho fraquezas, mas eu quero ser usado por Deus. Tudo na nossa vida é uma opção. Você é ímpio se quiser, você é ímpia se quiser. Aí chega alguém e diz, não, mas é assim mesmo. A psicologia diz, pai, e a Bíblia diz
que o que eu quero fazer eu não faço, e o que eu não quero eu acabo fazendo. A gente acha desculpa pra tudo, cara, pra pecar. Pra pecar o que não falta é desculpa. Pra mim pecar, pra você pecar, o que não falta é desculpa. A gente só não acha desculpa, é pra ser usado por Deus. Elias poderia ter dito, não, eu não vou ser profeta não, porque eu sou igual a todos os outros homens. Elias poderia ter dito, né? Não, eu não vou ser usado por Senhor, usa outra pessoa, porque eu sou sujeito às mesmas fraquezas dos outros homens. Usa outro. Não, Elias, eu não tô nem aí não, eu quero que Deus me use. Meu filho, você age como ímpio se quiser. Nessa manhã, se você optar pelo caminho certo, mesmo com as suas fraquezas, Deus pode te usar como um pregador ou uma pregadora na última hora. Não vá dar ouvidos a esse povinho que diz assim, não, isso é normal. Uma vida toda desmantelada, encriqueada, isso é normal, né? Porque a gente só acha desculpa para pecar. Agora, para fazer a vontade de Deus, nós não achamos desculpa, não. É ou não é? Não. Haja assim como uma ímpia mesmo, minha filha. Haja como um ímpio, meu filho. Pode, não, deixa do jeito que tá. Sabe por quê? Porque todos nós somos sujeitos, sabe? Somos humanos. Elias poderia ter feito isso, sabe uma coisa? Já que eu sou um homem como qualquer outro, eu vou me aliar a Acabe, que eu sou fraquinho mesmo. Ei, dona Jezabel, tem um espaço aí na tua mesa, porque eu quero também participar da mesa de Jezabel. Eu também quero comer desse churrasco. Não, Elias pensou com ele, eu sou um homem como outro qualquer, mas eu não vou me tornar um ímpio. Eu quero ser usado por Deus. É, irmão, na vida tudo é uma opção. Tu se entrega se tu quiser. Não, Messias, é porque tu deve estar amparado. Tu prega com toda essa ousadia porque eu quero acreditar que existe todo um aparato. Tu prega com essa autoridade, com essa convicção, porque deve ter um monte de gente. Meu filho, eu passo de uma semana sem receber nenhum zap. Tu pensa que alguém liga pra mim, me incentivando? Vai nessa tua força, varão. Tu pensa que eu sou amparado, que eu sou patrocinado, que eu sou apadrinhado no meu ministério? Só não, meu filho. Abaixo de Deus, a única coisa que eu tenho de amparo como ser humano, sabe o que é? Sabe o que é? É o meu trabalho secular. E olha que hoje eu faltei. Aí nós estamos vivendo esse tempo, né? Do é assim mesmo, todo mundo é amor. Não, minha filha, fica assim não. Não precisa se converter não. Isso é a fraqueza de mulher mesmo. Você é mulher, você é fraca. Ei, rapaz, não precisa se preocupar. Não, meu filho, pra que esses... Não siga os exageros do Messias. Todo homem é homem. Isso é normal. E eu falei pra você, a Bíblia diz em Tiago 5,17, que Elias era um homem sujeito aos nossos mesmos sentimentos. As mesmas coisas que tentam você e me tentavam Elias. Mas Elias disse, eu não vou ceder não. Eu quero ser profeta. Mas só que a nossa geração hoje é essa. Nossa geração é essa, né? A nossa geração são os conselheiros da última hora. Esse negócio de ser pregador, pregadora, profeta, homem de Deus, isso aí, né? Não é pra tu não, cai na bagaceira mesmo. Mas ainda há tempo. Agora o que me deixa chateado, cara, não é nem quem cede. O que me deixa chateado não são nem as pessoas que estão cedendo as suas fraquezas. Me deixa chateado, sabe o que é? São os conselheiros da última hora que abrem a boca e diz, quando vê uma pessoa fraquejando, desistindo, mais para lá do que para cá, a pessoa, em vez de dizer não, a Bíblia diz que o céu é tomado por esforço. Que é que o conselheiro, a conselheira diz? Não, é tudo a mesma coisa, minha filha. Macumbeiro, feiticeiro, maçom. Esse negócio de... Tu vê as conversas do Messias? O Messias é um mentiroso. O Messias é um mentiroso. Não siga o exemplo do Messias não, que o Messias não tem exemplo para dar. Siga de fulano. Fulano sim, é sincero. Para ele tudo é a mesma coisa. Aí, como nós nos desacostumamos, a doutrina que exorta tá esta porcaiada que o nosso país se tornou em termos de igreja. Porque a porca também toma banho, viu? A porca toma banho, viu? Pedro vai dizer, a porca lavada voltou aos seus despojos. Não, esse templo aqui é santo porque tá cheiroso. Eu conheci um cabra que ele disse, você sabe que todos nós temos que ter uma limpezinha, temos que ter um cuidado, né?
Não vai ser desleixado como o Messias não, que às vezes não faz a barba, né? Mas tinha um cara que eu conheci que tinha mania de limpeza. Todo mundo pra ele fedia. Todo mundo pra ele fedia. Chegava no templo, tome perfume, jogava perfume em todo mundo. Tinha mania de limpeza, passava o dedo aqui no banco, tem pó, limpa. Era uma frescura danada. Hoje tá desviado. A porca lá, aí pra ele aquilo ali era tudo. Não, o templo tá cheiroso, tá tudo limpo, isso é o suficiente. Meu filho, se preocupe também com o teu interior. Porque também tem porca que é vaidosa, viu? Tem crente que tá igual um porco vaidoso. Por fora é o porco lavado, mas por dentro, se é que você me entende com as nossas exortações, se é que você me entende. Então, Messias, Messias, qual é o teor aí dessa tua mensagem? Como deve ser uma pessoa de fé? Deve ser de oração, como Elias, né? Tiago 5,17. Elias optou, mesmo com as suas dificuldades, a fazer a vontade de Deus. Se você crê bem, se você não crê, tudo bem. Eu já estou livre do sangue de muita gente. Nesses dias, Deus me despertou para essa verdade, sabe? E a gente chega num canto, chega no outro, mesmo ali no nosso jeito, a gente prega, fala a verdade. E eu tenho aquela sensação de dever cumprir. Da minha parte, eu já fiz. O apóstolo Paulo já dizia assim, já estou livre do sangue de vocês. Porque tem obreiro que Deus me livre. Se pregar e ninguém glorificar, fica, não, ninguém deu crédito à minha pregação. Eu não vou mais pregar. Não, irmão, faça a sua parte. Faça a sua parte. Um profeta também, uma pessoa de fé deve ser fiel, como o profeta Daniel. Texto muito conhecido, né? Daniel 1:8. Resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não se contaminar. Daniel, capítulo 1, versículo 8, né? Estou fazendo uso de textos bíblicos, por favor. Se você não crê em Bíblia, pelo amor de Deus. Eu não estou falando aqui de política, nada contra a política, mas aqui eu não estou falando de esquerda, direita, não estou falando de livros de Machado de Assis, Clarice Spector, outra coisa, sei lá quem, né? Nenhum escrito. Não, estou fazendo uso dela aqui, ó, da Bíblia Sagrada, né? A nossa regra de fé e prática dos cristãos. Eu estou fazendo uso do texto sagrado. E a minha Bíblia diz, a Bíblia do pastor, a Bíblia do padre, a Bíblia evangélica, a Bíblia também do católico diz, que nós cremos nela como palavra de Deus, que uma pessoa de fé é fiel como Daniel. Daniel 1:8. Daniel foi ele levado cativo, né, naquele momento em que os babilônios invadiram Jerusalém, destruíram tudo, levaram o povo cativo para a Babilônia. E a Bíblia diz que lá, dentre os cativos, foram escolhidas algumas pessoas especiais para trabalhar como estagiários, né, na casa do rei Nabucodonosor. E a Bíblia diz que havia algo que era imposto àqueles que iriam trabalhar no palácio. Era o quê? O que o rei comia, os estagiários tinham que comer também. Então a Bíblia diz que algo incomodou Daniel, tanto Daniel como seus 3 amigos, né? Quando ele viu aquelas coisas que estavam espalhadas sobre a mesa do rei Nabucodonosor, alguma coisa incomodou e fez ele dizer: eu não vou me contaminar com essa comida. Eu não vou me contaminar com essa comida. Alguns vão dizer que é porque, né, antes dessa comida ser colocada na mesa, a comida que Nabucodonosor comia era uma comida que era oferecida aos demônios. Comida de despacho. E Daniel se tocou que aquilo ali iria contaminar a sua vida espiritual. Desculpa. E ele propôs no seu coração não se contaminar com aquilo, né? Eu ia falar uma coisa, mas vou falar outra. Agora Deus me tocou numa coisa diferente. O que é que eu ia falar? Para pra pensar, cara, o que é? Para pra pensar o que é você ser convidado por um político do alto escalão para participar de uma churrascada. É uma honra, né, não? Parou para pensar? O presidente te convidar? Parou para pensar? O presidente em pessoa te convidar? Fulano, fulana, hoje vocês vão participar aqui de uma churrascada. Vai ter do bom e do melhor. Eu vou cumprir a minha promessa. Vai ter picanha. Eu não cumpri para os outros, mas para vocês eu vou cumprir. Não vai ter picanha para todo mundo, mas para você vai ter porque você é especial. Então vem cá, parou para pensar? Se tu ser convidado pelo presidente em pessoa para comer uma churrascada na casa dele? Ou honra, né não, cara? Ou honra. Alguém diria, é de Deus. Os profetas aí, né, da internet, é de Deus. O que é de Deus? Deus está honrando a vida dela. Por quê? Porque ela foi convidada para comer carne de despacho lá na casa do presidente. Mas só que Daniel pensou com ele. Meu filho, pode ser na casa do presidente, mas isso é de demônio isso aí. Vamos contaminar. Irmão, ó, vai ter momento na minha e na tua vida
que determinadas honras vão surgir. Determinadas honrarias vão surgir. Mas só que esse negócio aí não é de Deus. Daniel entendeu o que muitas vezes eu e você não entendemos. Uma pessoa de mente secularizada, né? Vou rasgar o verbo aqui. O cara é pastor de igreja, pastora de igreja. Não todos. Pelo amor de Deus, eu não estou me referindo a todos. Pelo amor de Deus. Até se o meu tiver assistindo esse negócio aqui, ele vai entender. Até o meu pastor, ele vai entender o que eu estou querendo dizer. O cara é pastor de igreja. O cara é obreiro, tá doido para poder ganhar status social. Aí o presidente chama ele para comer uma churrascada. Aí alguém vai dizer: eita, que Deus está cumprindo promessa na vida dele. Eita! Aí o povo vai começar a profetizar. Eis que assim digo eu. A honra está chegando na tua casa. Eis que vejo descer uma chave. Aí já vai surgir os profetas, né? Aí o pastor, né? Eu fui convidado para comer na casa do presidente. Só que o profeta revelou um lado da honra, o outro lado ele não revelou não. Sabe o que foi que o profeta não revelou? É que por detrás desse convite tem um pacto. Por trás desse convite tem um pacto. Interessante, né? Parou para pensar na situação? O cara é pastor de igreja, é obreiro, recebe um convite de uma pessoa muito importante para participar de uma churrascada. Aí alguém já se levanta, né? Eis que assim te digo eu. As portas da honra estão se abrindo. Eu vejo uma chave descendo. The King of the Power. Né? Aí o irmão, é mesmo, a honra está chegando. Só que a profeta revelou uma parte, mas não revelou a outra. Era para ter dito assim: ei, meu servo, abre teu olho, viu? Que nem toda porta que se abre é de mim, não. Aí só que o profeta só falou da churrascada, mas ele não, mas aí não é de Deus, que Deus quando vai entregar o recado, irmão, entrega dos dois lados, mostra tudo. Eis que assim te digo eu, meu servo, nem toda porta que se abre é de mim. Nem toda porta, oportunidade que surge, sou eu que envio, viu? Abre teu olho, meu servo. Aí tem pacto. Tem maçom na história. Tem macumbeiro, tem feiticeiro, tem idólatra, tem espírito de engano. Mas só que, né? A nossa mente se secularizou. Aí o bobão não tem a visão de Daniel. Daniel olhou assim: obrigado. Daniel lá na corte do rei: obrigado pela honraria, viu? Eu sei que o senhor é o presidente, me convidou para churrascada, mas só que Deus me revelou outra coisa. Deus me revelou que por detrás desse banquete tem pacto. Tem macumbeira, tem feiticeira, tem espírito de adivinhação. E eu não quero perder a unção do Espírito de Deus que está sobre mim. Então sinto muito, me deixa aqui comendo só legume. Abre teu olho, macho. Abre esse teu olho. Macho, ó. Tem um livro que diz, eu me esqueci do nome de um livro editado pela CPAD, que esse livro é ótimo. Que ele fala a respeito da prosperidade fatal. Aí alguém vai dizer o que? A meu respeito do Messias? Isso é um despeitado. O Messias é um despeitado. Ninguém honra ele. E ele não é convidado para nada. Ninguém sabe nem se ele existe. Por isso que ele é revoltado. Isso é um despeitado. O Messias é um cara sentido. Aí eu vou dizer uma coisa para você que diz isso ao meu respeito. Meu filho, se é de eu estar sentado na mesa do rei, comendo carne de despacho para deixar de ser crente, eu prefiro continuar sendo ignorado. Alguém vai dizer, o Messias ele fala assim porque ninguém honra ele, ninguém liga para ele, ninguém abre uma porta para ele, as pessoas ignoram ele, faz de conta que ele nem existe. Por isso que o Messias é assim. Aí eu vou te dar uma resposta para você. E eu já falei isso com Deus várias vezes. Senhor, se é de eu estar sendo honrado aqui na terra para abandonar o meu chamado, deixar de ser pregador, eu prefiro continuar chorando no desprezo. Eu prefiro continuar sendo desprezado. Porque se é de eu estar sendo honrado para estar comendo carne de despacho, fazendo aliança com macumbeiro, maçom, feiticeiro, gente que tem nojo de crente, eu prefiro continuar sendo ignorado.
Tem que ter visão de Deus. Eu já disse para Deus, Deus, se é do Senhor me honrar aqui na terra para eu me desviar, eu prefiro continuar sendo um desprezado. Eu prefiro continuar nessa situação. Porque tem gente que é assim, irmão, ó. Os caras elevam o cara, tem gente que é desse jeito, ó. Os caras, antigamente, eu não sei se nos parques de diversão, eu não sei se antigamente nos parques de diversão, aliás, se hoje, ainda tem. Antigamente tinha uns brinquedos que era assim. Vinha um patinho, né? Vinham vários patinhos. Quen, 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 quen. Aí você pegava uma pistola, um rifle de brinquedo, de pressão. Pá! Aí quando você derrubava o patinho, pá! Aí você ganhava um prêmio, né? Eu não sei se nos parques de diversão ainda tem esse tipo de brincadeira. Antigamente tinha. Irmão, às vezes, nós somos feitos... Às vezes o cão quer fazer eu e você igual aqueles patinhos. Ele coloca a gente em evidência. Aí o diabo vem, pá, dá um tiro na gente e derruba. Aí daqui a pouco, cadê o obreiro? Cadê o crente? Os que não saem da igreja se seculariza tudinho. Porque tá comendo carne de despacho na mesa do grande maçom, do grande rei, né? Isso aqui é palavra de Deus, irmão. Mas só que o povo não medita. Irmão, hoje, ó, igreja católica e muitas igrejas evangélicas só produz burro. Por quê? Porque ninguém incentiva o rebanho a desenvolver o seu senso crítico, tendo como por base a Bíblia Sagrada, irmão. Ninguém hoje dentro da igreja é incentivado a desenvolver o seu senso crítico das coisas. Todo respeito, irmão. O que tem de jovem burro hoje dentro da igreja, o que tem de irmão burro, burra, entende das coisas do mundo, mas nas coisas de Deus não entende nada. Mas por quê? Porque nós, de propósito, não estamos incentivando ao rebanho a desenvolver o seu senso crítico. Messias, como deve ser uma pessoa de fé? Obediente como Noé. Gênesis 6, 22. Assim fez Noé, consoante a tudo que Deus lhe ordenara. Né? Assim fez Noé, consoante tudo que Deus lhe ordenara. Gênesis 6, 22. Né? Então a Bíblia diz que Deus anunciou para Noé, disse que viria o dilúvio, e Deus deu a planta para Noé de como a arca deveria ser construída. Você lê o livro do Gênesis, conhece a história de Noé, né? A arca de Noé. Então o que é que acontece? A Bíblia, quando vai fazer referência a Noé como construtor da arca, vai dizer em Gênesis 6, 22 que assim fez Noé, consoante tudo que Deus lhe ordenara, né? Então uma pessoa de fé deve ser obediente como Noé. Por quê? Porque do jeito que Deus mandou, Noé fez. Do jeito que Deus mandou, Noé fez. E eu já falei isso várias vezes. A planta da arca também está na minha e na tua mão. Tá aqui, ó. A planta da arca está na minha e na tua mão. Agora o problema meu e teu qual é? É que nós queremos construir alguma coisa dentro do cristianismo sem fazer uso dessa planta, desse esquema que é a Bíblia, né? A gente está muito desvirtuado, irmão. Nós estamos muito desvirtuados. Hoje a planta, quem está dando, não é Deus. Na hora da gente construir alguma coisa dentro da igreja, a gente não fica assim, Senhor, envia a planta, o esquema de como eu devo construir a arca, porque eu não sei fazer isso só. Não, a gente não faz nem assim, a gente pergunta pro povo. E aí, o que é que vocês querem? Eu vou construir uma arca, mas não é segundo os ditames de Deus. Senhor, me envia a planta aí, do jeito que o Senhor fez com Noé, a direção que o Senhor deu para Noé, manda para mim. Não, a gente olha lá para baixo. E aí, o que é que vocês querem ouvir? Quem eu devo colocar no púlpito para pregar? Quem são os pastores que eu devo consagrar e chamar para o ministério? O que vocês querem ouvir? Porque agora quem dá a ordem são vocês. Uma arca vai ser construída. Mas só que eu não estou aqui para ouvir os ditames de Deus. Eu estou aqui para saber o que vocês querem ouvir. E aí, meu povo? E aí, povão? A arca deve ser qual o comprimento? Qual a largura? Aí sempre que alguém dá a oportunidade do povo falar, e não Deus, tu sabe o que é que o povo diz? Solta Barrabás e crucifica Jesus. Sabe qual é o meu e o teu problema hoje dentro do cristianismo? Que nós queremos edificar coisas. Nós queremos construir coisas. Mas as coisas que nós queremos construir e edificar não são coisas baseadas naquilo que Deus diz, do que Deus ele revela na sua palavra. Nós queremos saber o que o povo quer. A voz do povo é a voz de Deus. E aí, gente, vamos construir uma arca. Como deve ser a arca? Que tamanho tem que ser a arca?
Que tipo de pregadores vocês querem ouvir pregando? Que tipo de mensagem? Que assunto eu devo tocar? Que assunto eu não devo tocar? Aí sempre que Deus dá a oportunidade do povo mandar na igreja, tu sabe o que é que o povo diz? Solta Barrabás e crucifica Jesus. Solta Barrabás e crucifica Jesus. Mas a Bíblia diz que na hora de construir a arca, Noé não foi pedir a opinião da sociedade ímpia que estava cercando a casa dele. A Bíblia diz que na hora de construir a arca, Noé não foi pedir a opinião dos políticos ímpios que cercavam a sua casa. Quando Noé foi construir a arca, ele não foi pedir a opinião do partido ímpio, político ímpio que estava comandando o estado. Quando Noé foi construir a arca, ele não estava dependendo da opinião do governador ímpio que estava mandando no estado. Quando Noé foi construir algo para Deus, a arca, ele não estava dependendo da opinião de um presidente ímpio que estava dando as ordens no país. Não, tu sabe o que ele fez? Senhor, eu quero saber a tua opinião. Qual é o tamanho da arca? A largura? Agora o meu e o teu problema, repetindo, é porque eu e você dizemos que temos fé. Eu não sei que, desculpe a expressão. Como já dizia uma senhora que trabalhava lá na empresa onde eu trabalho. Tinha uma senhora que ela tinha um jargão que ela dizia. Tinha uma senhora lá onde eu trabalho, que ela já faleceu, tá com tempo, ela era gente boa, sabe? Ela tinha fama de ser esquentada, mas pensa numa pessoa legal. Tinha uma senhora lá onde eu trabalho, que ela já faleceu faz tempo, sabe? Ela faz tempo, sabe? A gente fina, era gente... Por quê? Porque ela tinha fama de ser esquentada. Se você estressasse muito ela explodia. Mas quando você se aproximava, pensa numa pessoa legal, era gente fina ela. Aí quando ela se estressava muito, ela dizia assim, ó: que diabo é isso? Que tá acontecendo? Que diabo é isso? Quando ela se estressava muito, sabe? Usando aqui esse jargão dessa senhora que já faleceu. Que diabo de fé é essa que nós estamos vivendo? Que diabo de fé é essa que eu e você, a igreja, estamos vivendo? É uma fé que depende mais da opinião do ser humano do que da opinião de Deus. Queremos construir coisas, fazer coisas, mas na hora de fazer a gente não pede a opinião de Deus. A gente não depende da direção de Deus, nós dependemos da vontade do ser humano. As igrejas hoje estão cheias. O que vocês querem ouvir? Aí o povo, diminui o tempo da palavra. Bota aí um grupo de dança, né? E coisa do tipo. Messias vai pulando. Como deve ser um homem de fé, né? Como deve ser uma pessoa de fé? Corajoso como Gideão, aquele personagem lá do Velho Testamento, Gideão, homem que Deus levantou para livrar o povo israelita das mãos dos filisteus, né? Dos midianitas. Juízes 6, o 27 e o 28, que diz assim, ó: então Gideão tomou 10 homens dentre os seus servos, né? E fez como o Senhor lhe dissera. Temendo ele, porém, a casa de seu pai e os homens daquela cidade, não fez de dia, mas de noite. Levantando-se, pois, de madrugada, os homens daquela cidade, eis que estava o altar de Baal derribado, e o poste ídolo que estava junto dele cortado. E o referido segundo o boi fora oferecido no altar edificado. Juízes 6, 27 e 28. Então a Bíblia diz que o povo israelita estava sendo oprimido por uma nação estrangeira, lá no Velho Testamento, como já era costume. Eram os midianitas. E a Bíblia diz que o povo começou a clamar: Deus, 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 envia o livramento, viu o livramento, viu o livramento. E a Bíblia diz que, como resposta, Deus levanta um juiz chamado Gideão. E a Bíblia diz que para poder Deus dar início à obra de libertação do povo naquele momento, do jugo dos midianitas, teve uma coisa que Deus pediu para Gideão. Que foi: Gideão, sabe o teu pai? Gideão, sabe o teu parente, o teu pai? Sabia que ele é macumbeiro? Sabia que aquele teu parente? Gideão, tem um negócio para falar contigo, Gideão. Aí Gideão, fala, Senhor. Tem uma obra para fazer no meio do povo israelita. Quero dar o livramento. Mas primeiro, para começar a obra, eu queria falar uma coisa para tu, Gideão. Aí Gideão, diz aí, Senhor, o que é que o Senhor quer que eu faça? Sabia que teu pai é macumbeiro, maçom, idólatra, feiticeiro? Gideão, para começar a obra, Gideão, derruba aquelas estátuas lá, quebra aquela aliança. Gideão, tem uma obra para fazer, Gideão. Mas tu sabe que teu pai é macumbeiro, maçom, feiticeiro, idólatra?
Tá cheio de estátua lá naquele quintal. Gideão, a libertação vai começar, mas para começar, tu tem que começar da tua casa, Gideão. Porque do que adianta tu querer consertar a casa dos outros se tu não conserta a tua? Do que adianta, Gideão, tu apontar o pecado dos outros, não apontar o pecado da tua família? Tu fala da vida dos outros, mas e os teus familiares, Gideão? Como é que tu quer libertar a vida dos outros se tu não liberta nenhum dos teus familiares, Gideão? Gideão. O teu tio, Gideão, aquele feiticeiro sem vergonha e macumbeiro, Gideão. Quebra aquela estátua, Gideão. Agora, por que Gideão foi à noite? Porque era arriscado. Mano. Parou pra pensar naquele momento da história, você ser flagrado, quebrando uma estátua do tranca-rua, no quintal no teu família, logo o teu pai, ele poderia ter sido até morto. Mas Gideão foi lá e fez, né? Então, irmão, a gente tem que ser imparcial, viu? Um homem de fé, uma pessoa de fé, é uma pessoa que é corajosa como Gideão. Juízes 6, 27, 28. Nós temos que ser imparciais, irmão. Tem que ser imparcial. Não, mas é meu pai. Não, senhor, eu não vou fazer isso, não. Por que, Gideão? Porque é meu pai. Eu não vou quebrar a macumba do meu pai, não. Não é meu amigo. Eu não vou quebrar a macumba do meu amigo, não. Se fosse um inimigo meu, eu quebraria a macumba. Mas como é meu pai, né, irmão? E o que tem de gente nas igrejas hoje que não é imparcial? Tá, às vezes, tá com a mazela dentro de casa. Tá como Gideão. Tá com a mazela dentro de casa. Deus revela a mazela. Deus revela pra ela. É engraçado isso aí, irmão. Nem sei que às vezes eu me encabulo. Deus revela pro cara a mazela na vida do outro. Ela vê a hora que você peca, vê o momento que tu peca, o que tu peca em pensamento, mas Deus não revela a mazela na casa dela. E Deus revelou a marmota, foi na casa de Gideão. Gideão, tem um macumbeiro na tua casa, viu, Gideão? Um caboclo aí que tem que ser imparcial, né, juiz? Você não vai ser chamado para ser juiz em Israel? O que é um juiz? É alguém que julga as causas. Como é que você pode julgar a causa dos outros se você só julga a causa dos outros? Você não julga da tua casa? Tem que ser imparcial, velho. Não, Deus, mas é meu pai. Né? Não, mas é meu primo. Não, mas é minha... Aí o cara pode... Não, mas é minha esposa. Ou então a irmã. Não, mas é meu marido. Ou então o irmão, né? Não, mas a estátua de Baal é do meu filho. Eu não vou quebrar a estátua do meu filho. Como é que tu quer ser juiz, mano? Como é que tu quer ser levantado como obreiro pregador se tu só vem pecado da casa dos outros? Por isso que não me chamam. Não, olha, não que eu esteja atrás de agenda, que eu tô recusando, viu? Eu ando recusando a agenda. Tô queimado com um monte de gente. Deixa eu dizer pra você, eu tô queimado com um monte de gente. As pessoas que ficam insistindo, Messias, vem pregar aqui. Messias, vem pregar aqui. Eu vou ter que explicar. Não, eu passo a semana trabalhando, tô com um probleminha aqui na minha coluna, na vértebra, em uma das vértebras. Aí eu já chego cansado, eu quero descansar. Maior prova que nem trabalhar hoje eu fui. Tô aqui pregando. Mas tem canto por aí que o povo diz, eu não te chamo. O cabarra disse pra mim, lá eles já entraram em concordância, eles não querem o Messias lá. Porque o Messias é um criminoso, não é porque ele é linguarudo. Porque ele é linguarudo. Porque ele é linguarudo. Quando o Messias morrer, é 2 caixão. Tem o pequeno e tem o grande. O pequeno é pro corpo do Messias. O caixão grande é pra língua dele. O que é que eu tô dizendo aqui, irmão? O obreiro tem que ser imparcial, irmão. Como é que tu quer ser usado na obra se você não é imparcial? Deus pediu imparcialidade na vida de Gideão. Ele pediu imparcialidade. Porque a pessoa parcial é a pessoa que tem 2 pesos, 2 medidas. Quando o pecado é na casa dos outros, ele tem uma visão. E quando é na casa dele, ele tem outra. É 2 pesos, 2 medidas. Aí como é que a pessoa quer ser usada em uma situação de responsabilidade se a pessoa tem 2 pesos, 2 medidas? Quando o pecado é pecado na casa dos outros, aí descer pro inferno. Agora quando é na casa dele, na casa dela, aí Deus releva, Deus perdoa. É anistia. Anistia para os meus familiares. Aí grita anistia. Agora quando é o pecado na casa do inimigo, ele... Anistia não. Anistia é o... Como já dizia o bonitinho aí.
Um bonitão aí que apareceu na internet. Anistia não. Porque não é da casa dele. Se fosse o pai dele, ele tava pedindo anistia, aquele sem vergonhinho. Anistia não, porque não é teu parente sem vergonha. Fosse tua irmã, teu pai, tua mãe, tu tava pedindo anistia pra eles, né? Teu parente, aí tu não tá pedindo anistia. Aí tu não quer anistia, mas deixa pra lá. Não vamos entrar no meu viés político, não, né? Não vamos entrar aqui no meu viés político. Anistia não é anistia porque eu não sou teu irmão. Se eu fosse da tua família, vocês já tinham contratado os melhores advogados pra mim. Não que eu esteja fazendo algo de errado, é somente uma ilustração, tudo bem? Que eu sou gente fina. Só sou meio antipático, mas quem me conhece pessoalmente, eu sou até um cara engraçado. Eu conto ótimas piadas, só não é piada de mau gosto, mas eu conto ótimas piadas, viu? Messias, como deve ser um homem de fé? Disposto a renunciar este mundo como Moisés. Um homem de fé deve ser disposto a renunciar a este mundo como Moisés, né? Hebreus 11, 24. Pela fé, Moisés, quando já homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó. Então a Bíblia dá a entender que nos mostra que antes, Hebreus 11, 24, antes de Moisés ser levantado como o grande libertador de Israel, que tirou Israel do Egito, né? Travessia do Mar Vermelho, algo teve que acontecer na vida de Moisés. O que foi? Moisés era um filho adotado. E a família que adotou Moisés era do Egito. Era da família do Faraó. Mas só que Moisés sentiu que Deus não tinha obra com ele, não era na casa de Faraó. Era no meio do povo dele, dos seus parentes, o povo hebreu. E para poder chegar àquela situação de se tornar um grande libertador, Moisés teve que renunciar a algo. O que foi? Era a herança, o direito que ele tinha. Porque se ele era filho da filha de Faraó, o que era de Faraó passou para a filha dele e seria de Moisés. Moisés também seria, com certeza, ele seria o próximo Faraó. Né? Eu me lembro que quando eu era descrente, eu gostava muito de colecionar histórias em quadrinhos. Aí, às vezes, tinha histórias em quadrinhos que eram assim, os da Marvel, né? O que aconteceria se o Capitão América não tivesse sido congelado no final da Segunda Grande Guerra? O que aconteceria se Peter Parker não tivesse sido picado pela aranha radioativa? O que aconteceria se o Quarteto Fantástico não tivesse adquirido os seus superpoderes? O que aconteceria se Bruce Banner não tivesse sido bombardeado pela bomba gama? Aí a pergunta, o que aconteceria se Moisés não tivesse saído do Egito, né? Com certeza ele seria o próximo faraó. Mas só que Moisés, ele renunciou, quebrou a aliança, né? Porque a Bíblia diz que adianta o homem ganhar o mundo todo e perder a sua alma. Eu só vou dizer uma coisa pra você, viu? Por que é que eu e você ainda não fomos usados por Deus? Porque é que eu e você não estamos sendo usados por Deus. Eu estou falando no coletivo e no individual. Talvez existam alianças que precisam ser quebradas. Viu, meu filho? Tu tem uma aliança forte aí com o Egito. Viu, obreiro? Eita, eita, obreiro. Alabachuri ande cantarabachai. O que tem de gente por aí que tá precisando quebrar uma aliança com o Egito. A irmã fala até em línguas, viu? Tem irmã que fala em línguas. Messias, eu também falo em línguas como você, Messias. Messias, eu também falo em línguas como você. Mas Deus já para você. Tu ainda tem aliança com o Egito. Tem uma aliança forte com o Egito. E tu tem tanto medo de quebrar essa aliança. Tu tem tanto medo de quebrar essa aliança, mulher. Porque essa aliança que tu tem, mulher, ela te dá muitas regalias. Por causa dessa aliança que tu tem, mulher, e tu ainda não quebrou. Qual o medo que tu tem de quebrar essa aliança, mulher? É porque se tu quebrar essa aliança, existem muitos benefícios que você vai perder. E a senhora tá aí dizendo que é pastora. Mas a senhora ainda não conseguiu quebrar essa aliança. A senhora tá sendo usada para bode. Não, mas Deus está me usando, mas é para bode. A senhora não tá dando. A senhora não está dando pasto para ovelha. A senhora tá dando carne para bode. A senhora tá dando carne para lobo e comida para bode.
É tanto que quando a gente faz um levantamento das pessoas que seguem a sua pessoa, aí só tem bode. Gente desconvertida. Quebra aliança, mulher. Tem gente com medo de quebrar aliança. Eita. Moisés, ele não pensou duas vezes. Deus não tem negócio comigo aqui no Egito, não. Aqui no Egito é bom. Eita, mar. Quando eu vou morrer, quando a minha mãe morrer, eu vou ser o próximo faraó. Que nada, meu filho. Eu quero é ser usado por Deus. Aí ele viu a sarça ardendo. Aí eu disse, por que tem tanto obreiro por aí que não é usado por Deus? É porque existem alianças que precisam ser quebradas, irmão. Que Deus não desenvolve um ministério profético na minha e na tua vida às vezes? Que aí existe uma aliança que ainda não foi quebrada. E a irmã está se pelando de medo de quebrar essa aliança. Porque ela sabe que no dia que ela quebrar essa aliança, tem muita coisa que ela vai sair perdendo. Antigamente, antes dela ter essa aliança que ela tem hoje, ela era uma protestante. Mas depois que ela fez aliança com o Egito, ela virou um aceitante. Vou quebrar a aliança com o Egito não. Por quê, Messias? Porque eu recebo muitos benefícios. Se eu disser não para a mesa do grande rei da Babilônia, eu vou estar me queimando com o rei. Quem disse que é fácil, irmão? Ser crente? Quem disse que é fácil? Irmão, pregar a verdade, você se queima com todo mundo, irmão. Você pregar a verdade, você se queima. Até com os teus compatriotas tu se queima. O Messias, ele até que ele, o Messias até que ele é bonitinho. Ele é feio, mas é um feio bonitinho. O Messias até que ele é feio, mas é um feio bonitinho. Quando ele se arruma, até que dá para entender ele. Até que dá para, né? Mas só tem um problema no Messias. Qual é? Essa fala dele, esse discurso. Messias, alguém chega e diz, né? Messias sabia que tu é até bonitinho, tu é um feio, mas tu é um feio bonitinho. Obrigado. Mas só tem um defeito, Messias. Esse defeito não dá para te engolir. Muitas pessoas já desistiram de você, Messias. O que foi que eu fiz? Messias, tu sabia que muitas pessoas já desistiram de você? E o que foi que eu fiz? Por causa desse teu discurso. Messias, como deve ser um homem de fé, uma pessoa de fé? Firme na obra como Neemias. Neemias 6:3. Envia-lhes mensagem. Neemias 6:3. Como deve ser uma pessoa de fé? Né? Disposta a renunciar a este mundo como Moisés. Hebreus 11:24. E firme na obra como Neemias. Neemias 6:3. Envia-lhes mensageiro a dizer: estou fazendo grande obra, de modo que não poderei descer. Por que cessaria a obra enquanto eu deixasse e fosse ter convosco? Neemias 6:3. Então a Bíblia diz que, né, depois que o povo israelita volta do cativeiro babilônico, né, Deus vai usar algumas pessoas para aquele momento de restauração. Aqui já havia passado 70 anos de cativeiro babilônico, o Império Babilônico já tinha caído, agora era o Império Medo-Persa, e o rei dos Medos Persas tinha dado permissão ao povo israelita para voltar para sua terra natal, né? E a Bíblia diz que Deus vai usar muitas pessoas naquele momento de restauração espiritual, material, né? E uma das pessoas que Deus usou foi a pessoa de Neemias. Neemias 6:3, né? Para tapar as brechas que havia no muro da cidade de Jerusalém, que há 70 anos atrás tinha sido destruído e derribado pelos exércitos da Babilônia. E a Bíblia diz que na hora que Neemias estava lá em cima do andaime, no andaime, não é no Vandame não, viu? Não é no Vandame não, é no andaime. Não é no Vandame não, é no andaime. Na hora que Neemias estava no andaime, não no Vandame, no andaime, alguém tapando a brecha do muro, alguém diz assim: Neemias, desce aqui, Neemias. Desce daí, que eu tenho um negócio importante para te contar, macho. Tu não sabe a última. Desce, macho, desce. Aí Neemias: não, meu filho, eu tenho uma obra para fazer aqui, eu não posso parar, não. Entendeu bem aqui o contexto? Neemias foi um cara que foi levantado depois do cativeiro babilônico, depois para restaurar a cidade de Jerusalém. Os muros estavam tudo destruídos. E na hora que Neemias estava no andaime, não no Vandame, mas no andaime, não aquele ator de filme de ação, o Vandame, né? No andaime, né? Tapando a brecha. Deus, alguém inventa um Lero White ali, né? Neemias, sai daí, Neemias. Tem um negócio legal aqui, Neemias. Neemias, Fortaleza vai jogar hoje, Neemias. Neemias, Neemias.
Eu já tenho um clássico, Ceará e Fortaleza. Neemias, sai daí, Neemias. Tem coisa melhor pra gente viver, Neemias. Sai dessa, tu é muito bitolado, Neemias. Neemias, tu é muito bitolado. Desce daí, macho, vai viver um pouco. Aí Neemias, rapaz, eu tenho uma grande obra. Aí o que é que eu queria dizer? Só pra passar pro próximo tópico e o outro encerrar. Irmão, você que prega, que louva, você que é regente de coral de igreja, você que é pastor de igreja, pastora, vocês estão tapando brechas. Só isso que eu queria dizer para vocês. Você que é pastor de igreja, você que é pastora de igreja, professor de faculdade de teologia, você que é mulher de oração, você que canta num coral de jovens, você que faz algo para Deus no reino dele, você está tapando brechas. Aí na hora que tu estiver tapando brecha, vai aparecer gente te convidando para parar. Só isso. É tu de olho ali na brecha para tapar e alguém, não vai não, bora ali para tal canto. Que é cara de pau, né? Aí convidar o crente para ir para cada canto, mancho. Isso que é doido, né, mancho? Convidar um crente, uma obreira, um obreiro. Não, vamos lá no Aviões Fantasy. Que fantasy? Uns convites estranhos, né? É a irmã ali que faz a obra de Deus, o pastor, o regente de coral, o rapaz e a moça que canta no conjunto, estão ali tapando a brecha. Estão fazendo a obra igual Neemias. Aí surgem uns convites, né? Hoje tem praia, mulher. Mulher, tá muito branca, mulher. Desce do muro um pouquinho. Tu tá muito branca. Olha a cor das pernas dessa mulher. Mulher, tá muito branca, tem que pegar um bronze, mulher. Aí a irmã ainda aconselha a menina, né? Como é que tu quer pegar um varão amarela desse jeito? Mas tem umas pessoas que querem botar os outros a perder, né? Aí já as outras chegam pra irmã que é crente aí. Mulher, tá muito branca, mulher. Como é que tu quer pegar um varão amarela desse jeito? O varão quer ver cor nessa pele. Mulher. Vamos pra praia. Tem que viver, mulher. Tem que viver, mulher. Né? E alguém chega pro irmão também, né? Irmão, para com essa tua bitola de só pregar, fazer a obra. Tu é muito novo, cara. Viver a vida, tá vegetando, né? Aí, meu filho, se você não tiver fé, meu filho, você troca as tuas ocupações na obra de Deus por qualquer coisa. Por qualquer coisa que tá descendo do andaime. Por qualquer... Não, se o cara não for crente, qualquer besteira tá fazendo a gente descer do andaime. Aí, pastor. Ei, pastor, você gosta de fazer campanha na internet? Ei, tem algum pastor, alguma pastora aí que gosta de trabalhar fazendo campanha de oração na internet? Aí, pastor, uma boa pra tu, bota aí, ó. Não precisa dizer que fui eu, não. Campanha, semana de oração. Não desça do andaime. Não desça do andaime. Não desça. Aí começou. Eu sou feio, mas sou criativo. O Messias é feio, é chato, é sem graça. Eu sou criativo. Campanha de oração. Não desça do andaime. Aí, pastor, tá mal dizendo que estava sem uma ideia para oração essa semana? Faz uma campanha, uma campanha aí. Não desça do andaime. Segura a crentalhada dentro da igreja. Qualquer coisinha, o povo tá descendo do andaime, irmão. Não desça do andaime. Grande campanha de, né, semana. Irmão, vamos trabalhar aqui esse mês uma campanha. Vai ser só o livro de Neemias, né? Aí, qual é o nome da campanha, pastor? Aí o pastor... O Messias ali, o Messias aquele da internet, aquele da cabeçona do pescoço fino, cabeção com pescoço fino, deu uma ideia boa. Não desça do andaime. É para todo mundo. Não vá deixar de cultuar a Deus para fazer outra coisa. Não desça do andaime. Porque tem gente que até volta, viu? Tem gente que até volta pro andaime. Tem gente que às vezes desce do andaime e vai dar uma volta no mundo e às vezes Deus tem misericórdia e volta. Olha para um lado, olha para o outro. Opa, ninguém se tocou que eu saí do andaime. Aí pega a colher de pedreiro, pega a massa e volta. Agora, meu filho, tem que não volta mais não. Tem gente que desce do andaime. Não faz como Neemias. Neemias, desce aí do andaime, bora ali pra praia, pro avião fantasy, não sei o que. Tem gente que às vezes dá uma volta no mundo. Aí olha para um lado, opa, ninguém se tocou. O pastor não se tocou que eu desci do andaime. Pastor, aí pega a colher bem ligeirinho, aí pega a massa e aí começa a tapar a brecha de novo. Ainda tem uns que Deus tem misericórdia, meu filho. Agora tem irmã que desce do andaime e não volta nunca mais. Fica lá pelo Aviões Fantasy mesmo.
fica lá no show do Xande. Aí continua cantando, zum, 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 eu tô me diz... zum, 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 eu tô voando. Eu acho que eu tô quase me desviando. Zum, 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 eu tô zoando. E olha que eu tô quase me desviando. Vai doer mesmo, viu? Vai doer. Vai doer. Quando o pastor olhar pro banco e não ver mais você. Vai doer. Quando o pastor no domingo olhar pro banco e não ver mais você. Vai doer mesmo, meu filho. Vai doer mesmo. Zum, 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 eu tô zoando. E olha que eu tô quase me desviando. Vai doer. Quando o pastor no domingo olhar pro banco e não ver mais você. Vai brincando, macho. Continua brincando, vai. Continua com essa tua vida de brincar de crente, de que agora gospel todo mundo é gospel. Vai, continua. Continue, macho. Vai nessa. O problema é teu. Desce tu andaime. Zum, 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 eu tô zoando. E eu acho que eu tô quase apostatando. Aí vai doer. Quando o pastor olhar pro banco e não enxergar você. E não ver mais você, o irmão. Cadê o irmão? A Thalita Mel arrastou ele. Xande Avião, é tu, Xande? Tchau. Foi na do Xande Avião. E a Thalita Mel. O Mel. Ô Mel. Meu Deus do céu. Esse Mel eu faço nem questão. Esse melzinho aí, tô dispensando. Messias, encerra aí a reflexão. Para com essa tua veia cômica. Aí, que isso não combina com você. Você é feio demais para querer dar uma de comediante. Você é feio demais. Messias, uma pessoa de fé é desejoso das coisas de Deus, como Eliseu. Segundo Reis 2:9, havendo eles passado, Elias disse a Eliseu: pede-me o que queres que eu te faça, antes que seja tomado de ti. E disse Eliseu: peço que me toque, por herança, a porção dobrada do teu espírito. Segundo Reis 2:9. Então a Bíblia diz que o profeta Elias, que a gente até falou no começo da reflexão, ele tinha tipo Batman e Robin, né? Tipo Batman e Robin. Elias, ele tinha um ajudante, um obreiro ajudante, que era Eliseu. E a Bíblia diz para Eliseu, Elias disse para Eliseu, que logo ele seria tomado. Deus arrebataria Elias para o céu. E Eliseu, quando se toca, que esse momento está perto, ele pede uma coisa a Elias. Ele diz assim: eu quero dar porção dobrada do Espírito que há em ti, né? Então havia uma espiritualidade, havia um poder, havia uma graça, uma glória na vida de Elias. E era isso que chamava a atenção de Eliseu, né? Elias, antes de você ser tomado, ser arrebatado, segundo Reis 2:9, né? Antes de tu ser arrebatado, eu queria a porção dobrada do teu espírito. Tem um poder, tem uma glória, tem um negócio diferente em ti, Elias. E antes de tu ser arrebatado, eu queria isso aí para mim. Aí a Bíblia diz que Elias respondeu: coisa dura te pediste. Né? Aí na hora que a Bíblia disse, na hora que Elias é arrebatado numa carruagem, no carro de fogo, né? A capa de Elias cai. Aí Eliseu pega a capa de Elias como um símbolo de que aquilo que estava em Elias estava sendo repassado. Ele passou o cajado para Eliseu, né? E a Bíblia diz que Eliseu foi o sucessor de Elias, né? Então eu só vou tocar nesse ponto, né, irmão? Irmão, quais são os nossos pontos de referência no dia de hoje, né? O que é que tu tá ambicionando quando tu vai para a igreja? Eliseu olhou assim para Elias, né? E, eu quero essa glória, eu quero essa unção, eu quero esse poder de pregar como tu prega, essa ousadia, eu quero isso aí, essa porção dobrada do teu espírito eu quero na minha vida. Hoje em dia, né, irmão? Não são essas coisas não são esses atrativos que despertam interesse na gente, né? Eu sou de um tempo que as moças mais jovens, por exemplo, quem é que elas queriam imitar? Eram as irmãs do cabelinho branco do círculo de oração, né? Eu faço parte de um contexto que há 15 anos atrás, as meninas de 15, 16 anos queriam falar em línguas. A menina era doida para ser batizada no Espírito Santo, começar a falar em outras línguas e virar mulher de oração. Os meninos eram doidos para virar pregador, né? Chegasse para o Marco Feliciano: quero ser um pregador como o Marco Feliciano, quero ser um pregador como um tempo atrás, né? Como Gilmar Santos. Eu quero ser um pregador. Hoje em dia, irmão, não são esses predicados, não são essas qualidades que despertam interesse na gente, na igreja, né? Agora, se o irmão começa a pregar na unção, na glória, no poder, as pessoas não têm aquela vontade de, poxa, eu queria pregar como irmão, né? Elias olhou para Eliseu e disse: eu queria ser como você.
essa glória, essa unção que está em tu, eu queria, né? Hoje em dia não. O que é que a gente quer? Em que sentido a gente quer imitar os outros? Prosperidade material, né? O irmão passa no concurso, tá ganhando 20 salário mínimo, aí o irmão, opa, eu também quero ganhar o tanto que esse irmão ganha. Nada contra a prosperidade material. O irmão chega numa picape dessas, parece um Transformer, né, em frente da igreja aí todo mundo, o que tu queres? Aí, eu quero ter um carro como o dele. Se o pastor não for rico, pobre rico igual esse aí, eu não quero, tem que ser rico, eu quero ser rico também, né? Essa é a porção dobrada, irmão, que nós estamos querendo na nossa vida. Tu entendeu o que eu estou querendo dizer? Tu entendeu? O que Elias tinha de material para Eliseu cobiçar? O que é que Elias tinha de material para Eliseu cobiçar? Tinha nada. Qual era a cobiça que... Eu vou usar aqui a expressão, desculpa. Parece até um sentido pejorativo. O que é que tinha em Elias para Eliseu cobiçar? Materialmente, tinha nada. Eliseu era pobre. Tinha nem onde cair morto. Mas ele tinha algo nele que despertou o interesse de Eliseu. O que era? A glória, a unção. Hoje, a igreja se mundanizou. A irmã não quer ser de oração como a outra irmã. A irmã quer a preocupação da irmã é, eu quero ter um cabelo como o dela. Mulher, que maquiagem é essa, mulher? Olha o que é que nós estamos... Olha o que é que os crentes estão cobiçando. A irmã vê a outra de joelho dobrado. Eita, cheia do poder e da glória. A irmã, não quero isso aí não. O que é que ela quer? Eu queria ter um cabelo como o dela, um vestido como o dela, a maquiagem como o dela. Mulher, qual é o salão de estética que tu tá? Os irmãos. Os irmãos não querem parecer com o homem de Deus, não, irmão. Os irmãos não querem parecer com o homem de Deus. Nós não queremos parecer com o homem de Deus. A gente quer parecer com o mundano. As nossas igrejas hoje estão se tornando grandes Brasílias. Só tem político. Não que eu esteja pregando contra a política, porque eu já falei que até um viés político a gente tem, né? O viés que eu digo no sentido de um pensamento, uma ideia, uma opinião, né? Mas, irmão, Deus não chamou a gente para ser político, não, sabia? Se você quer se candidatar a alguma coisa, se candidate. Mas antes de ser político, você é obreiro. E igreja não é Brasília, não. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Se é que você me entende, sem estar querendo me contraditar. As igrejas hoje estão se tornando grandes Brasílias. Tem político. Tem político. E o que tem de gente se escandalizando com essa nossa marmota. Irmão, é por isso que eu vou passar para o próximo tópico. Vou falar bem devagarinho. Tu sabe por que é que hoje o batismo no Espírito Santo dentro das Assembleias de Deus não está sendo mais desejado? É porque juntamente com o revestimento de poder vem a chamada profética. E político não gosta de profeta. Vou falar devagar para você ouvir. Você sabe por que é que hoje, dentro do contexto pentecostal, ninguém quer mais saber de revestimento de poder, batismo no Espírito Santo, falar em outras línguas? É porque juntamente com essa manifestação do Espírito Santo vem a chamada profética. E político não gosta de profeta que fala a verdade. Messias, para encerrar, o que é um homem de fé? É um amigo de Deus como Enoque. Gênesis 5:24. Gênesis 5:24. Messias, como deve ser uma pessoa de fé? Ele deve ser um amigo de Deus como Enoque. Gênesis 5:24. Andou Enoque com Deus e já não era porque Deus o tomou para si. Gênesis 5:24, né? Então em Gênesis 5:24 a Bíblia fala de Enoque, né? Que foi aquele sujeito que andava com Deus, que foi arrebatado antes do dilúvio, né? E quem estuda um pouco a respeito de teologia sabe que a figura de Enoque no Velho Testamento é um tipo de símbolo da igreja arrebatada, né? Porque da mesma maneira que Enoque foi arrebatado vivo para os céus, a igreja também vai ser arrebatada, né? Quando Jesus tocar, quando for tocar da última trombeta. Eu só vou entrar nesse ponto, viu, meu filho? Não é de qualquer maneira que a igreja vai ser arrebatada, não, viu? Tem que andar com Deus. Olha o que o texto diz. Andou Enoque com Deus. Para você participar do arrebatamento da igreja,
Você tem que andar com Deus, cara. Tem que ter comunhão com Deus. E hoje, como eu falei, tem que ter sensibilidade espiritual para entender, enxergar e sentir o quanto que a gente está desvirtuado. Eu sinto isso. Eu sinto essa. A Bíblia chama de as potestades do ar. Porque no mundo invisível o demônio está trabalhando. A Bíblia diz que os anjos do Senhor acampam ao redor dos que o temem. E o demônio também fica ao nosso derredor, irmão, bramando como um leão. Então existe uma força espiritual querendo nos desvirtuar, querendo fazer a gente esquecer do que a gente recebeu. E hoje a gente está pendendo mais pro lado dessas potestades do que pro lado das coisas de Deus. Não é de qualquer jeito que a gente vai subir no arrebatamento, não. Eu estou sentindo esse baque. De que, Messias? Uma coisa querendo me esfriar. Todo dia, aquela coisa na nossa cabeça, querendo fazer a gente descrer, duvidar. Tipo, vale a pena continuar pregando o que tu prega? Muda, Messias. Messias, mude, Messias. Os tempos são outro, Messias. Tu fica nessa de pregar esse evangelho quadrado, retrógrado. Você não é o tipo de pessoa cujos jovens se espelham, Messias. Tinha que estar fazendo uma academia, nada contra, né? Uma musculação. Messias, tu quer chamar a atenção? Tu quer ver a juventude dos dias de hoje querer te imitar, Messias? O que é que eu tenho que fazer? Aí fazer uma academia, Messias, uma musculação. Fica marombado, malhado, vira fitness. Juventude quer saber. Ou então fica rico. É isso que a juventude hoje quer. É isso que os novos convertidos querem. É isso que a membresia visa. Esse negocinho de ler Bíblia, pregar, isso é passado. Eu sinto isso todos os dias. Eu, Messias. Essa força. Que está querendo desvirtuar a gente. Para tirar a gente. Agora, eu, pelo menos, o que vos fala, eu estou sentindo. Que tem essa força contrária. E quem não sente? Está se desviando sem se tocar. Está se desviando sem se tocar. Está se desviando dentro da igreja. Complicado, irmão. Para nós sermos uma igreja que vai participar do arrebatamento da igreja, nós temos que ser amigos de Deus como Enoque. Gênesis 5, 24. Né? E andou Enoque com Deus, e Deus para si o tomou. A gente não anda mais com Deus. Se você não tiver sensibilidade espiritual para essas coisas, você não sente não. Agora se você tiver, você sente o peso que vem sobre você, aquele balde d'água espiritual querendo nos esfriar, e sente também os outros se desvirtuando. Aí é como eu falei, tem gente que sente o baque, tem gente que sente a pressão, mas tem gente que vai se desviando, não sente, já cauterizou, né? Então, encerrando aqui a reflexão, foi uma interrogação, né? Como deve ser uma pessoa de fé? Titio Messias vai deixar as anotações aqui na página do nosso Facebook para quem quiser conferir, tudo bem? O que eu posso fazer, né? É desse jeito. Desse jeito.